irmãos, o meu nome é Kézia, eu estou representando aqui a Mar de Flor Rio Vermelho e a pedido do pastor a gente veio fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouquinho sobre a história do Natal. O que é o Natal, o que é essa data comemorativa, por que a gente comemora ela e por que a gente comemora no dia 25 de dezembro, qual o sentido dessa data. Certo, o Natal a gente representa ele no nascimento de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, ele representa uma parte da Trindade, assim como o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus desde antes de existirmos e vai ser Deus para toda a eternidade. Só que em determinado momento ele se fez homem, se fez carne e habitou entre nós para nos trazer a salvação. Ele fez isso para que se cumprissem as Escrituras, que determinavam que o Salvador viria e que ele iria salvar todo o povo. Assim como está descrito em Mateus 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Certo, mas aonde isso tudo começou? O início de tudo foi através de um casal chamado José e Maria, onde Maria foi visitada pelo Espírito, que revelou a ela que ela estaria grávida. Assim como está descrito lá em Lucas 34 e 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, ela era prometida a casamento para José, mas ela ainda não estava casada com José. Logo, eles ainda não tinham tido nenhuma relação. Então, José, naquele momento, ficou um pouco assustado, porque ele sabia que aquele filho não poderia ser dele, e pensou, em certo momento, em largar de Maria. Só que, durante uma noite de sono, um anjo do Senhor visitou ele e explicou que aquele filho era um fruto do Espírito, e que através dele o povo seria salvo, e que José deveria dar o nome de Jesus àquela criança. E José assim fez, ele não hesitou em aceitar Maria como sua esposa e criou aquela criança como filho dele, sabendo que aquela criança seria Deus. Por que a gente comemora essa data no dia 25 de dezembro? Qual é a relação? Jesus nasceu nessa data? Não, a resposta é que não. A Bíblia não precisa a data e não temos muitos documentos históricos que consigam comprovar isso. Porém, existem alguns fatores no meio externo que ajudam a gente a corroborar o momento em que Jesus nasceu, ao menos o momento do ano. A data prevista do seu nascimento não condiz com o primeiro ano depois de Cristo, como a gente costuma contar no nosso calendário, né? Antes e depois de Cristo. Na verdade, essa data também está imprecisa e houve um erro de contagem. Jesus, ele nasceu, a Bíblia precisa no momento exato, mais ou menos, né? Que na época em que Maria estava grávida, o imperador Otávio Augusto determinou o pagamento de impostos a todos os cidadãos. Como a Judéia fazia parte do Império Romano e José e Maria e José era cidadão dali, ele teria que ir até lá pagar os seus impostos, né? Como José e Maria moravam em Nazaré, eles tiveram que caminhar cerca de 105 quilômetros até Belém. E foi por esse motivo que Jesus nasceu em Belém, para se cumprir as escrituras que diziam que o Salvador nasceria de Belém. Porque na realidade eles não moravam na região, mas por conta desse censo eles tiveram que ir até lá. Por que Jesus não nasceu num lugar bom? Por que ele teve que nascer numa manjedoura? Como José e Maria tiveram que ir até Belém nesse momento e estava ocorrendo esse censo, a cidade estava lotada. Logo, todas as localidades para onde eles poderiam se hospedar também estavam cheias. E o único lugar viável que eles encontraram foi esse estábulo. A Bíblia também não diz que tem animais em volta, então aquela ideia dos presépios com os animais em voltinha de Jesus também não tem muita precisão histórica, mas diz que sim, ele foi colocado nessa manjedoura. E na noite, e assim que ele nasceu, um anjo visitou os pastores que estavam cuidando de ovelhas na região, o que também diz sobre o momento histórico, porque se ocorresse em dezembro, seria um inverno na região. Logo, esses pastores não estariam cuidando dessas ovelhas. Então já diz pra gente que também não foi em dezembro que Jesus nasceu. Mas enfim, o anjo visitou esses pastores e esses pastores foram até Belém, encantados com as boas novas, encontraram José e Maria e ali adoraram a Jesus. Em Mateus capítulo 2, a Bíblia vai dizer também sobre a história dos magos ou dos reis magos que vieram visitar Jesus após o seu nascimento. A Bíblia não precisa quando, mas não foi assim que ele nasceu. E também a Bíblia não diz que foram 3 reis magos. Tá tirando essa curiosidade dos irmãos.
Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado o seu cerceamento os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, pois eu também irei adorá-lo. Só que a gente sabe que o rei Herodes não estava com essas intenções de adorá-lo. Ele apenas usou os reis magos para saber onde Jesus iria nascer, porque os reis magos chegaram perguntando para ele onde estava o Filho de Deus. E alarmado com a possibilidade dessa criança ser o rei do povo judeu e inflamar o povo e tirar dele o poder, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mais ou menos a idade que ele imaginava que Jesus teria. Nesse momento, o anjo do Senhor também avisa José que o rei Herodes iria mandar matar as crianças. E José e Maria fogem para o Egito até que seja dada a ordem para eles voltarem, com a morte do rei Herodes. Então, basicamente, a história de nascimento de Jesus é essa. Depois disso, a gente já começa a acompanhar Jesus na sua infância, adolescência, e a Bíblia já fala mais sobre a parte dele adulta e todo o trabalho ministerial dele após também o batismo. Mas sobre o nascimento dele, é isso que a gente tinha para falar, essas curiosidades. O nascimento de Jesus em nada se parece com o nascimento de qualquer outra criança comum. Ele foi seguido de muitos sinais, muitas maravilhas, e desde o seu nascimento, basicamente, já começou a ser perseguido por aqueles que tentavam parar com a caminhada de Jesus, claro, inflamados pelo inimigo. Então a gente já pode ter a ciência de que Jesus é realmente Deus, é realmente o Verbo encarnado, ele realmente veio para nos salvar, porque todos os sinais e maravilhas o seguiam, desde a sua concepção até o momento da sua morte, que foi para nossa salvação, certo? E por fim, por que a gente comemora então no dia 25 de dezembro, já que não é o nascimento de Cristo, não é a data do nascimento de Cristo? Porque nessa época eram comemoradas festas pagãs, uma antes do Império Romano, depois ali também do Império Romano, que eram em saudação ao sol, ao solstício, basicamente simbolizavam uma luz no mundo, assim, era uma saudação pela luz no mundo. E nada mais justo do que comemorar o nascimento de Cristo nessa data, porque ele sim é a verdadeira luz do mundo e ele sim é que veio para iluminar as trevas que a gente habitava. E ele sim veio para nos salvar. Então, nada mais justo do que encerrar uma festa pagã com uma festa comemorativa ao nascimento do nosso Rei, ao nascimento do nosso Senhor, que veio para a terra para nos salvar, nos dar a vida eterna e nos redimir de todos os nossos pecados. Certo? Esse era o vídeo que a gente tinha para trazer para vocês hoje, tirando um pouquinho das curiosidades sobre o Natal. Desejamos a todos boas festas, boas comemorações e sempre lembrem o motivo de estarmos comemorando esse Natal, o motivo de estarmos todos aqui reunidos. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.